Olá, companheiros, olá, companheiras, sou José Ricardo, militante do MST, do setor de formação do estado do Ceará. Hoje vamos contribuir com mais um programa semanal de análise e conjuntura. Não importa que doa, é tempo de avançar de mãos dadas com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos, de nós mesmas. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão o povo, e saber serão lutando. Queria saudar a todos e todas com esse poema de Tiago de Mello, que se trata de ir ao encontro. E nós queríamos nesse dia ir ao encontro da agroecologia, ir ao encontro da arte, da música, da cultura, da poesia, dos homens, das mulheres, dos jovens, das LGBTs, das crianças, dos sem terrinhas, mas também conjugar, além do verbo amar, o verbo lutar, o verbo construir, conspirar, esperançar, resistir. Esse encontro também, queremos ir ao encontro de que ninguém solta a mão de ninguém, mas também com as mãos e com as ações solidárias. Queremos ir ao encontro com os mais pobres, com as mais pobres do campo, da cidade, mas acima de tudo com as lutas e com as ruas. Os efeitos da crise, a todo tempo, em suas diversas dimensões, apontam a cada dia para o aprofundamento do que nós estamos chamando de uma barbárie social de nossa sociedade. A barbárie é, acima de tudo, a capacidade da sociedade, do governo, quando se perde toda e qualquer forma de mediação social, e a única forma que resta para acontecer essa mediação é a violência, é a força. Ou seja, a autodestruição dessa sociedade. Os dados que chegam essa semana para nós são que mais de 88 milhões de famílias, de pessoas desse país, não têm renda, não têm trabalho, não tem emprego. Ou seja, quase 40% da população brasileira hoje não tem como sobreviver, e as consequências é mais fome, é mais miséria, e assim essa característica do que nós estamos chamando da barbárie. Para isso, agudiza ainda mais a situação da crise sanitária que nós estamos vivendo ainda hoje com a pandemia da Covid-19. Sendo o Brasil o epicentro mundial, mas acima de tudo, através de uma política deliberada de sabotagem, realizada por um genocida que hoje ocupa a cadeira de presidência da República, contra todos os esforços realizados por profissionais, por cientistas da saúde, pesquisadores e pesquisadoras e alguns governos federais e estaduais que buscam todo esforço para poder conter as mortes, a proliferação a cada vez maior da pandemia nos estados, no interior, em todo o país. Essa aposta do caos social e de total sucateamento que nós estamos vendo e abandono do SUS é carregada principalmente do que nós viemos a perceber a cada dia do deboche sobre essa pandemia, da falsa contradição de saúde versus economia e, acima de tudo, a quebra do fim do isolamento social e a retomada das atividades econômicas. Vale salientar que essa Covid não é democrática. A sua vulnerabilidade é socialmente distinta. Ela tem cor, ela tem classe, ela tem renda e ela tem lugar. Aumenta ainda mais essa sabotagem deliberada quando se receita, pelo receituário de um medicamento que comprovadamente é inócuo para combater o coronavírus, no caso da cloroquina. Dados que chegam hoje são mais de 1.670.000 casos confirmados e mais de 66.800 mortes no nosso país. E uma delas é esse genocida que hoje está na presidência do país, como já falamos. O efeito de tudo isso, vale a gente destacar que se tivéssemos governos, se tivesse política sanitária, o cuidado com o SUS, o cuidado com a saúde com o povo brasileiro, 80% dessas mortes seriam evitáveis. Conjuga com isso a ausência dos ministérios, e 3 ministérios extremamente estratégicos. O primeiro é o Ministério da Saúde, que
se apresenta cada vez mais com retirada de 2 ministros que, de certo modo, estavam ligados ou preocupados com as questões das ciências, respeito às deliberações da Organização Mundial da Saúde, mas, através de uma conduta consciente e deliberada, coloca-se alguém que é um militar, que não conhece, que não tem equipe preparada, que não tem nenhuma noção do que está acontecendo hoje no país, nem tão quanto capacidade de responder aos problemas que se agravam a cada dia no nosso país. O que nós dissemos aqui é uma descoordenação proposital, acima de tudo para criar mais dificuldades e para buscar, acima de tudo, aplicar a forma deliberada de censura. O segundo ministério é o Ministério da Cultura, essencial para a valorização, promoção e incentivo do que temos de maior expressão da vida, das suas dimensões no nosso país, está em total abandono e que não consegue responder a nenhuma questão, a nenhuma pasta, a nenhuma proposta de pauta da luta das reivindicações populares. E a terceira questão, pior ainda, é o Ministério da Educação. A educação é uma política pública, é um direito, uma política de maior abrangência no nosso território nacional e, acima de tudo, é fruto da nossa luta. Esse descaso se apresenta ainda mais pela precariedade, pela lógica empresarial que se coloca para a educação nesses tempos atuais e, acima de tudo, os interesses de lucro e mercantilização que tem sido apresentado cada vez mais pelas empresas e pelo capital financeiro. Até agora, caíram 4 ministros. O último nem sequer assumiu e o que foi cotado para assumir rejeitou o cargo antes do tempo. Mas isso é, acima de tudo, uma falta intencional. Uma estratégia que é para fortalecer esse desmonte do que tem sido a educação hoje, que busca a intenção cada vez mais de cumprir essa pauta neoliberal e, de todo modo, do capital e do fascismo através do conservadorismo. Essa ação se apresenta quando a gente ouve as palavras VOLSH, educação à distância, gestão privada, a destruição do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE, da privatização e de outras tantas ameaças que estão sendo colocadas para a educação pública no Brasil. O que não podia ser pior, além da ausência desses 3 ministérios, é a importância e total desvalorização que nós estamos acompanhando, além do que a gente vê de negacionismo da ciência, a desvalorização da pesquisa e da extensão e, acima de tudo, da falta de incentivo. Nós vamos perceber isso a todo momento, a toda hora, pela diminuição de verba, pelo escandaloso processo que a gente vem acompanhando desde a PEC de corte dos gastos, que a gente vem em sucessivas situações de contingenciamento nos investimentos. É claro o processo de marketing e de estratégia de desmonte, esse cateamento para poder privatizar. O fomento à pesquisa do CNPq e da CAB vem minguando drasticamente cada vez mais, assim como o corte de bolsa, de pesquisa e de extensão tem sido uma constante e, ao mesmo tempo, os programas de extensão que estão sendo desativados estão sendo minguados a cada dia no nosso país. E mais ainda o risco do próprio conceito de universidade pública ser questionado, ou como está sendo questionado, dadas as circunstâncias desse processo de privatização. O projeto Futurice, ou Faturice, como nós temos chamado, é, acima de tudo, esse colorário desse processo de cunho privatista. Mas grave ainda são as universidades públicas, recém-criadas no nosso país, que têm sido a esse modo de incentivo, tem impedido o seu funcionamento e comprometido cada vez mais a sua condição de funcionamento. Assim como tem sido os institutos federais, assim como o Instituto de Investigação no nosso país. Como último dado, a gente vai perceber que essa semana a gente deu um passo significativo através de ensaio de um tratamento desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, para o tratamento da AIDS, em que um paciente que há 7 anos estava com vírus, há 17 meses não tem apresentado nenhum sinal desse vírus. Então, imaginemos a importância que tem quando há um processo de incentivo, há um processo de investimento para que avance ainda mais a ciência, a pesquisa e a extensão no nosso país. Contra tudo isso, a nossa palavra de ordem é fora Bolsonaro. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, um belíssimo material produzido nos últimos meses, chamado Caderno de Conflito no Campo, vem denunciar as violências, as agressões, os mandantes, nomear governos, a polícia, juízes, milícias
latifúndios e agiotas que tenha cada vez mais sido expressão desse modelo desigual e do capital, de expansão do capital no campo. Os dados nos chamam a atenção primeiro para o aumento do número de conflitos em 2019. É um aumento de 23% dos conflitos no campo em 2019. Tem sido também os vetores de transmissão da Covid, infectando e matando principalmente as crianças, principalmente os mais velhos e as mais velhas. Dados recentes da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, apresentam mais de 12 mil casos confirmados de Covid-19 hoje no nosso país, com mais de 444 mortes e mais de 122 povos infectados. E o que vimos no dia de ontem tem sido, por esse genocida do país, vetar para indígenas e quilombolas a condição de acesso à água potável, a comida emergencial, materiais de higiene, de limpeza e desinfecção da superfície dos territórios ali, dos nossos povos, a oferta emergencial, vetada a oferta emergencial de leitos hospitalares e UTI, assim como ventiladores para pulmão e a internet. A luta indígena, a luta quilombola, a luta dos povos dos campos, das águas e das florestas também é uma luta sem teto. Ainda pior nesse caso, a gente vai acompanhar que tem sido uma ação criminosa e terrorista acontecida no último dia 3, em que tratores destruíram lavouras e de colheitas já plantadas que estavam servindo para poder alimentar aquela população, mas também para servir de doação de alimentos na cidade, onde mais de 50 famílias sem terra no acampamento Valdaí Roque, na cidade de Quinta do Sol, no estado do Paraná, foram violentamente atacados por mais de 14 pistoleiros encapuzados, fortemente armados e, acima de tudo, coordenado por um proprietário por nome Victor Vicari Rezende. Esse afronta, acima de tudo, é uma propriedade em que já existe aquele acampamento já existe há mais de 5 anos e que faz parte de uma usina Sabarálcool, que acumula um passivo jurídico de mais de 900 ações trabalhistas e que até hoje não foram resolvidas. É também um local já recomendado pelo Ministério Público Federal para que possa o INCRA arrecadar essas terras, para que possam desenvolver projetos de assentamentos naquele território. E, além do mais, a gente está vivendo um momento de pandemia em que há um decreto no Estado em que suspende todo e qualquer despejo e ação que possa acontecer às pessoas e àquele processo. A gente rapidamente entrou em ação os diversos órgãos responsáveis por atender às questões de conflito, principalmente o Ministério Público Federal, mas, acima de tudo, a gente organizou a resistência. E a resistência foi a nossa capacidade de poder voltar naquele território no dia 4 e ali, em dezenas de famílias que estavam também apoiadas com pessoas da cidade, com pequenos agricultores, com entidades, e a gente vai desenvolver ali um plantio de mais de 2 hectares de produtos, de frutas, de verduras, e, acima de tudo, nós vamos reconhecer, homenagear a um grande companheiro e camarada que nos deixou no último dia 2, nosso companheiro e professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, ou Pinheirão, como conhecíamos, e lá nós batizamos e vai se transformar em um centro de formação agroecológico Pinheiro Machado. É essa a condição da nossa resistência, essa a nossa condição de poder não aceitar as injustiças e, mais do que nunca, a nossa capacidade de poder organizar as formas de solidariedade. Aquele território será, a todo tempo, a todo modo, uma propriedade que vai produzir alimentos e que nós vamos voltar novamente a ampliar, a doar e a poder contribuir ainda mais com a situação de pobreza, de miséria e de fome que existe naquela região, naquele estado. Queremos falar sobre a greve nacional dos entregadores e entregadoras de serviço por aplicativo. É um setor que tem, nesses tempos, crescido significativamente, principalmente através do discurso da tecnologia, da praticidade e da modernidade. Mas, acima de tudo, a condição da existência dessa greve, dessa paralisação, foi porque estamos diante de pessoas que estão diariamente sendo exploradas e colocadas sob os riscos, todos os riscos, principalmente pela
a precariedade do trabalho, pela falta de vínculos de direitos trabalhistas, pela vulnerabilidade das relações de trabalho que a gente tem acompanhado. O que temos visto é o lado podre, o lado sujo, sórdido, desumano do modelo capitalista via as empresas que os contratam. Essa nova forma de servidão é, acima de tudo, a condição desses trabalhadores e trabalhadoras estarem sujeitos a 12, a 10, 12, 14 horas de jornada de trabalho. Estão sujeitos a preços baixos de salários, sem vale alimentação, sem registro na carteira de trabalho, sem direito a férias, 13º, plano de saúde e, acima de tudo, sofrem os riscos constantes de roubos, de acidentes e que não são supridos ou cobertos, mas também o risco da saúde. Nessa pandemia, sem direito à licença e sem direito ao auxílio. O MST foi a público e continua ainda a apoiar e se solidarizar com a greve nacional da categoria. Por fim, nós queríamos aqui trazer algumas dicas de leituras, de atividade e de ação. É que nós precisamos potencializar e, acima de tudo, difundir e ampliar ainda mais a nossa rede popular de difusão do programa Central do Brasil. É uma responsabilidade política, uma responsabilidade de todos nós, para que essa rede se amplie em nossos territórios, não só nas cidades, mas também no interior, ampliando para nossas rádios, as nossas TV comunitárias, para todos os nossos processos de comunicação. Um livro organizado pelo nosso por um coletivo de militantes nosso, da nossa organização, que é o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, que vai direto à nossa proposta de organização e discussão de agroecologia, principalmente para o método de produção e transição, né, que hoje nós estamos debatendo e construindo no nosso país inteiro. Nosso companheiro Perão, cientista e que muito contribuiu com a agroecologia, com o nosso movimento e com a criação de diversas experiências, é o livro, mas também a experiência de pastoreio racional voisin, que é uma experiência belíssima, que está sistematizada no livro, que nós queríamos indicar como experiência para que a gente possa também ser parte das nossas leituras. Referendar e chamar como ponto de debate, de construção, esse livro, O Socialismo como Alternativa aos Dilemas da Humanidade. Aqui organizado pela Olívia Pires e pelo Reginaldo Pagotto, acima de tudo os textos em que, escrito pelo nosso grande camarada Fernando Heredia, mas também em homenagem ao 3º ano do nosso Clube do Livro, hoje aqui no nosso país, e que tem sido expressão significativa para o acesso aos livros e os materiais da editora Expressão Popular nesses 20 anos de sua existência. E por fim, como programa cultural, convocar e motivar todos e todas para a nossa próxima cantoria de varanda, que vai acontecer no sábado, e que é um programa em que a gente já tem cadeira cativa e que nós devemos acompanhar. Por fim, companheiros e companheiras, desejamos a todos e todas um bom final de semana, que a gente possa cuidar da nossa vida, da nossa saúde individual, coletiva, que a gente possa ficar em casa, mas não em silêncio, que a gente continue produzindo alimento, que a gente continue fazendo nossas campanhas, nossas ações de solidariedade, mas acima de tudo que a gente conspira, que a gente busque acumular força, mas nos preparando para as próximas batalhas das ruas, para as próximas batalhas que serão muito importantes a nossa contribuição, a nossa força, a nossa vida. No mais, muito obrigado.